é dia 2 de fevereiro. O ano já está acabando mesmo, né? Já estamos praticamente em 2016, né? Um ano já está acabando, daqui a pouco começa o outro e acaba também. Você vai observar, é assim, viu, Isaac, que as coisas vão acontecendo. Termina um ano, começa outro, e termina um ano, começa o outro. Eu já vi isso 53 vezes, o Cliff 59. Não é, Cliff? Já viu isso quase 6 décadas seguidas. O senhor Amâncio já viu isso 89 vezes, parece, não é? E o nosso assunto é a lei e a graça. A lei, amém. Graça. Caris. No grego é caris. Caris. Caristotelos. Caris, a graça de Deus. João 1,17 diz que a lei foi dada por Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E na semana passada, devido aos estertores cronológicos, eu não pude terminar a contraposição de ideias, né? A contraposição de conceitos, né? O Rafa até depois, inclusive a Márcia me pediu uma cópia, eu me esqueci, mas na semana que vem lhe atrarei, né, uma cópia aqui do negócio, porque é uma coisa assim meio poética, porém profunda e biblicamente dentro da doutrina. Faz uma contraposição assim, um ping-pong, né, só para ficar bem claro, apesar que é um assunto conhecido, da diferença que existe entre a lei e a graça. Diferença que existe entre a lei e a graça. Ou se tenta viver pela lei, ou se vive pela graça. A graça é bem melhor. Apesar que um antigo presbítero lá da antiga comunidade falava que a graça é mais hard do que a lei, né? Mas a lei é Deus proibindo, não matarás, não, e exigindo. Você tem que viver por toda a lei. Inclusive é um versículo de Gálatas muito interessante que resume esse proibindo e exigindo, é Gálatas 3:10. Todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-lo. Tiago 2:10, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um ponto, tropeçou de todos. Torna-se culpado de todos. Porque a... Oi? 2:10. Porque a lei, Gálatas 3:10 e Tiago 2:10. A lei, na realidade, é um ministério de condenação. A lei é que traz o conhecimento do pecado. Um outro antigo presbítero também da nossa antiga comunidade, né, um advogado também, ele falava que não há crime sem uma lei que o defina. É verdade, advogada? Não há crime sem uma lei que não o defina. O guarda não pode te multar por estacionamento proibido se não tiver uma placa dizendo que ali é estacionamento proibido. Então tem que ter uma lei definindo. E a lei, né, a dura lex sed lex, a lei duríssima, né, a lei é dura, mas é a lei. A lei com L maiúsculo, a lei de Moisés, ela tinha essa função, condenar o homem. Fazer com que o homem percebesse a sua condição desgraçada, afastado de Deus, impossibilitado de cumprir tudo que a lei exige. Para que a lei fosse o paidagogos, o pedagogo, aquele que pegasse a mãozinha assim do transgressor e o conduzisse a Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para todo aquele que crê. Porque Cristo cumpriu toda a lei. Aí disso deriva um outro aspecto que vai ser o nosso assunto da escola dominical. Quer dizer que o crente pode viver avacalhadamente? Não. Vai ser o nosso assunto. Antes, porém, contudo, no entanto, a poesia contrapositória, que a Márcia gostou, né? E o Rafa também. A lei é Deus proibindo e exigindo. A graça é Deus suplicando e concedendo. Em vez de exigir, Ele dá.
A lei é um ministério de condenação, como eu acabei de resumir aqui. A graça de perdão. A lei amaldiçoa, acabamos de ler Gálatas 3:10, maldito, né? A graça redime da maldição. Isso é o assunto de Gálatas, inteirinho. A lei mata, a graça vivifica. A lei, você está querendo comentar? A lei mata, a graça vivifica. Eu posso terminar de fazer a contraposição? Mas pode ficar aqui pertinho. É bom que eu sinta o seu aroma doce de Cristo, emanente, né? Eu estou gostando, a marca registrada dele agora é essa. É o cumprimento novo, né? Saiu o raio, e agora é o... A graça faz com que toda boca se feche diante de Deus. A lei faz com que toda boca se feche diante de Deus. A lei deixa todo mundo calado. Quem cumpriu tudo aí? Ninguém fala nada. A graça faz com que toda boca se abra para louvá-lo, que é o que nós vamos fazer aqui. Por incrível que pareça, o louvor é o ponto central da nossa reunião. Tem gente até que nem gosta de louvor, mas o louvor, o homem foi feito para louvar. Pura e simplesmente. Só existe um propósito de Deus para o homem. Quando o homem criou, fez o barrinho e soprou, o único propósito dele para o homem é que o homem o louvasse, só isso. Um adorador. A adoração é o foco, é o eixo. Se tem a questão da justiça, quando você começa a olhar toda a escritura da ótica adoração, tudo faz sentido. Tudo gira em torno de adoração. Tudo, absolutamente tudo. O universo inteirinho, todos os Newtons, os Copérnicos, os Einsteins, aquele rapaz lá da cadeira, todas as discussões, tudo gira em torno de adoração. O querubim, as explosões, tudo gira em torno da pessoa se prostrar, se curvar diante de Deus. Tanto é que o ponto principal para Satanás é, me adora que eu te dou o planeta. A adoração é um ponto muito chave no entendimento das Escrituras. E dos planos, e das épocas, e dos séculos, e da história, e das movimentações, e de tudo. A lei faz com que toda boca se feche, e a graça faz com que toda boca se abra para louvá-lo. A lei coloca uma gigantesca, uma inexpugnável, uma intransponível, uma inexorável distância culposa entre Deus e o homem. O homem fica lá longe, distante, culpado. A graça ergue o homem culpado para perto de Deus. É tão perto que é dentro. Deus fica dentro do homem e o homem dentro de Deus. A lei diz olho por olho, dente por dente. A graça diz, não torneis a ninguém mal por mal. Tende paz com todos os homens. Isso está em Romanos 12, 17 e 19. E o olho por dente é Deuteronômio 19 e 20. A lei diz, odeia o teu inimigo. Odeia, tenha ódio. Você vai em Deuteronômio 7, 12, Deus fala para Israel, não tem piedade não, mata mulher, mata criança, mata recém-nascido, mata velho, mata todo mundo. Não tem piedade nenhuma, odeia seu inimigo, tenha ódio do seu inimigo. Quando você vai em Deuteronômio 20, 16 e 17, Deuteronômio 33, 27 e Deuteronômio 23, 6, ele fala assim, eu quero que você entre e destrói tudo, não deixa nada, tenha ódio, odeie, tenha ódio do seu inimigo. A graça fala, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maltratam. Por isso que Jesus, quando ele apareceu com o discurso dele, o pessoal, meio estranho, eu vou amar romano? O romano me obriga a carregar a mochila pesada dele, e eu vou carregar mais um pouquinho ainda, eu vou tomar tapa num lado do rosto, eu vou oferecer. E isso foi estranho para o judeu. Porque a lei, dentre as muitas funções da lei, é de ser pedagoga, né, a condutora, de ser aquela que gera a percepção de culpa, de condenação e pecado, um dos ministérios da lei para Israel, porque a lei foi dada a Israel, era erguer um muro de separação. Era ser uma muralha, aquela muralha que Efésios diz que foi derrubada pela graça, que de ambos os povos fez um. Nós vamos ver essa questão. Fazer um muro de separação para que Israel se tornasse separado de outros povos, santo,
né? Um povo sacerdotal, um povo que tivesse leis próprias, leis divinas, e que não se contaminasse com as leis e a forma de adoração gentílica, principalmente a palestínica, né? A dos povos lá da Palestina, que é extremamente idólatras, né? Então a lei diz: odeia seu inimigo, a graça, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maltratam. A lei diz: cumpra e viva, a graça diz: creia e viva. A lei nunca teve um missionário, a graça deve ser pregada a toda criatura. A lei condena, isso é muito bom, a lei condena totalmente o melhor dos homens. O rapaz 99, tem aquele rapaz 99, ele cumpre 99%, um que ele não cumpre, ninguém nem nota que ele não cumpre, porque ele cumpre 99%. Então ele é aplaudido publicamente. Eram os fariseus, os líderes judaicos, aqueles que aparentemente eram justíssimos. Aliás, eles se tinham certeza de justiça porque eles entravam no templo e falavam: Senhor Deus, me abençoa porque eu não sou como esse daí. Jesus fez essa parábola, essa ilustração. Mas a lei vai e condena o melhor de todos os homens. A graça justifica gratuitamente o pior, que o Paulo se dizia ser o pior, porque ele era o perseguidor da igreja. Nessa lista está Carlos Hamilton, está um monte de gente aí. É aquele lance lá daquela musiquinha, né, que eles vão perguntando: não, como é que você chegou aqui? Não é? Graça, não tem essa musiquinha? Aliás, alguém comentou, não sei se foi sua mãe, se alguém comentou, Jesus chegando, ou o pastor geral talvez, Jesus chegando no paraíso, acompanhado, né? Depois da morte dele na cruz, aí os anjos falam: nossa, aquele ali deve ser um teólogo, deve ser um doutor. Não foi, acho que foi o pastor que me contou, essa que ele contou de alguém. Jesus, quando morreu, chegando no paraíso, os anjos já falaram: aquele ali deve ser um rapaz muito bom de Bíblia. Você pegou de lá, né? Você vê, a coisa vai pulando. Eu já peguei dele, que vai passar para você. Aí os anjos falaram: aquele ali é um teólogo, um rapaz bom de serviço. Né? Vamos lá conhecer, né, quem é esse grande homem que vem acompanhando Jesus na sua entrada ao paraíso. E aí, Jesus, quem é esse rapaz? Isso é um bandido que eu conheci ali na cruz. É um vagabundo aí, um marginal. Tava lá debaixo do viaduto fumando crack, eu estou se trazendo ele para cá. Ou seja, a graça justifica gratuitamente o pior. Eu sei que você é um rapaz paciente, porque o fruto do Espírito é paciência também, né? E você está no Espírito que eu estou vendo. A lei é um sistema de mérito, a graça é um sistema de favor. A lei apedreja uma adúltera, a graça diz: nem eu te condeno. Sob a lei, a ovelha morre pelo pastor. Lá no dia do Yom Kippur, nós falamos isso aí recentemente. Na graça, o pastor morre pela ovelha. É a sua vez. Aproveite bem. Está funcionando. Oi, Elaine, fazer um favor. Estava pensando aqui na questão da visão do judeu. Porque hoje a gente tem essa inteireza da palavra e a gente sabe definir e separar lei e graça. Mas eu queria me colocar na pele do judeu. A começar por essa última colocação a respeito de Paulo. É realmente muito difícil, devia ser para Paulo, porque ele era fariseu, educado aos pés de Gamaliel, mestre da lei, e segundo a literatura que eu tenho, um dos mais influentes, um dos mais... porque tinham linhas de pensamento, uma mais solta e outra mais severa. E de fato ele cai do cavalo e entra numa guerra profunda entre o ser natural e aquilo que está sendo oferecido. Salvação pela fé, graça. Aliás, não é pela fé, é a graça em si. Na época, eu fico pensando, por exemplo, Deus deu a lei a Moisés. Não, ninguém pode encostar aqui na beirada da montanha, não. Se encostar, morre, seja homem ou animal, só você vai subir. Ou
aqueles que eu deixar você subir, como é o caso dos companheiros que subiram e ficaram uma parte embaixo. E o que me parece é que, e eu também li isso em algum lugar e tenho concordado, é que a lei, porque a gente não, um comentário, porque a gente tem uma visão da lei muito severa, talvez porque a gente sabe da graça. O judeu, quando ele vivia nessa lei, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é evidente que Deus ele visava uma proteção ao seu povo escolhido. Você vai fazer o cacá, então abre o buraquinho, enterra as leis. E eles foram fazendo aquelas primeiras leis, pelo menos que ninguém sabia que ia ser 600, essas tantas leis, mas houve também uma confusão durante o tempo, porque os fariseus, os saduceus e outros começaram a fazer uma interpretação. Condenou e rejeitou, e houve uma confusão. E aí dá a impressão tipo, não, eu sou Deus e eu quero te mostrar exatamente isso. Graça. Na lei. Na realidade, a lei não era para, talvez, é evidente que a gente sabe, mas se a gente colocar na cabeça do judeu, ele vai pensar, não, a lei foi só para proteção. Em momento nenhum ela veio para condenar. Se eu ando com Deus e pratico, eu recebo de acordo com o que ele prometeu. E essa confusão feita pelos fariseus e tal, deu essa confusão toda da lei, mas é interessante, só para terminar, que nós temos o exemplo do Senhor, que eu esqueci o nome agora, o sacerdote com a sua esposa, que já eram idosos e viram Cristo, pegaram Cristo no colo, agora eu posso morrer. Eles cumpriam a lei. Evidente que, se a gente levar mais profundamente, eles eram pecadores, como nós somos pecadores, e eles ofereciam sacrifício pelos seus pecados de pensamento, ação ou... Mas aí você está entendendo onde eu estou querendo talvez chegar? Porque a lei ela é muito severa para nós hoje, que falamos, não é impossível ao homem. Bom, eu não sei se é impossível. Eu penso que, de repente, a visão que Deus quer mostrar é que, não é que você não vai cumprir. É uma questão de proteção. Era uma ordenança de Deus, vai e destrói. Mas era uma ordenança dele, vinda dele. Então não era questão, então a lei fala isso, dente por dente, olho por olho, ou porque eu não gosto do fulano, porque ele é um romano. Tem essas... Será que, de fato, é claro que a palavra fala e a gente sabe, mas será que na visão do judeu ele realmente pensava assim? Do jeito que a gente tem hoje, essa visão mais ampla, e podendo comparar uma com a outra? O que eu sei do judaísmo moderno é que o judeu entende que ele se torna justo pela obediência dos mitzvot, das 613 ordenanças, ainda que não se cumpra toda. Sim, mas ele cria, o judeu ortodoxo crê que deva-se viver pelo cumprimento das 613 mitzvot, leis, mandamentos. Mas o Paulo, como judeu, criado fariseu que você contou, depois que ele converteu, ele jogou no vaso e deu descarga. Ele falou, lixo, isso é lixo. Lembra? Tem texto. Por causa do discernimento da graça. Esse assunto de louvor, muito interessante, que fomos feitos para louvor. Eu estava pensando sobre essas pessoas que marcam gol, Às vezes tem os crentes que marcam gol, pessoas religiosas, até no futebol americano faz a mesma coisa. Depois de marcar gol, eles fazem isso. Dando louvor para Deus, gratidão, reconhecendo que a força deles era por Deus. Seja crente ou só uma pessoa religiosa, uma coisa assim. E eu só pensando que, ficamos animados com o gol, levanta a mão, mas realmente podemos andar todo dia
Em toda hora é assim, não é? Porque realmente todo momento é uma vitória. Arranquei a tampa do dedo. Bati meu carro. Não, mas em tudo dai graças. Não, mas eu estou falando que no seu dia a dia, para que quando você bate o carro, você está preparado para dar graças, mas eu estou falando sobre quando você está lavando louça, você andando na rua, pagando conta, que seja seu trabalho, sua escola, todo momento sua mão para cima, reconhecendo que todo recurso que nós temos é de Deus e sem Deus não teria nada. E além disso, o Márcio ouviu um missionário e ele falou que realmente nosso ministério é o fluxo do nosso louvor. Que nosso primeiro ministério é para Deus pelo louvor e por causa disso, isto vai diretamente afetar nosso ministério que seja. E realmente a Bíblia fala que o ministério é uma coisa, todo momento só fala para ficar bondosos com todos os homens, ficar paciente com todos os homens. Não fala só com as pessoas da família de Deus, mas para todos. Então, realmente esta questão de louvor é uma coisa que realmente, como você falou, que é muito importante. Você falou, mais importante do culto e também é um resultado de receber a graça de Deus. Com certeza. A minha ficha está caindo nesse sentido. Da questão da centralidade do louvor. Conversar com ele olhando olho no olho é mais fácil. Aqui eu tenho mais ao nível, né? A lei veio por intermédio de Moisés. A lei que foi transmitida por Moisés a Israel, como eu comentei, esse assunto ele é importante porque o mau entendimento, o mau discernimento, parece algo fácil de discernir, mas não é para muitos, não é para todos. Para pessoas que já estão mais acostumadas com Bíblia, né, sabe que ela não morde, que pode abrir, ler, que ela não te deixa louco, nem nada. Isso não é tão difícil, mas para a maioria da cristandade, discernir a diferença entre a lei e a graça é difícil. Tanto é que a confusão que se faz entre os conceitos legais e os conceitos graciosos, né, os conceitos da lei e os conceitos da graça, geram erros de comportamento, erros de doutrina, erros de liderança, erros de se criar objetivos para uma determinada denominação, que eu estava até citando, citei na semana passada, existem denominações, igrejas e pessoas que exageram no aspecto da exigência da lei. É o que a gente chama de legalista. A pessoa, existe uma denominação que são chamados sabatistas, que eles insistem na guarda do sábado. Eles esquecem Cristo, eles esquecem a graça, eles esquecem tudo, eles só batem nessa tecla. Parece que o teclado ali só tem o Ré sustenido. Existe o Ré sustenido? Só fica lá, tem. Toda vez que você conversa com uma pessoa que é dessa denominação, sábado. Tem um outro que é 144.000. Não sai desse assunto. Não vai para outros assuntos. E a Bíblia fala muitas outras coisas além de sábado. Eu sei porque eu visito 300 mil sites sabatista, né? Os sabatistas do sétimo dia, eles são bons na questão histórica e tal, mas na conclusão, no fechamento, eles são péssimos. Né? Mas eu gosto dos sites, eu visito uns 300 por semana. E existem outros que exageram na questão do não guardar a lei. Acha que depois, a resposta que eles têm para aquele versículo lá de Paulo em Romanos 6
Viveremos no pecado nós que para ele fomos mortos? Sim, totalmente. Vamos viver no pecado de qualquer jeito, absolutamente. Existem igrejas que creem assim. Existem interpretações da interpretação que Calvino deu para certas doutrinas, a doutrina da eleição, por exemplo, que existe a doutrina da eleição e a doutrina da preterição, né? Que são frutos do confronto da condição da livre escolha e a questão da soberania que predestina e elege. Então, esse assunto é um assunto que dá pano para manga também. Calvino fez a interpretação dele há uns 400 anos atrás, e existem flexibilizações das interpretações que Calvino fez. Uma delas se chama ultracalvinismo. O ultracalvinismo crê que a pessoa que é predestinada a ser salva, ela não precisa nem aceitar Jesus. Ela pode continuar pecando desde o dia que nasceu até o dia que morre, quando ela assusta, ela está no céu. Ela foi predestinada e isso é irreversível. Mas isso é o ultracalvinismo, não sei se você já ouviu falar. Mas isso é um mau entendimento da questão da lei e da graça. Então existe o exagero legal, existe o exagero da ausência de lei, e existe a mistura. A mistura, que é o que Paulo combateu com a carta de Gálatas. A carta de Gálatas, ela combate exatamente a mistura que se faz entre a lei e a graça. Porque aqueles que mal ensinavam os Gálatas, e existem galacianos até hoje, tanto é que esse tipo de doutrina se chama galacianismo, é presente em algumas denominações. São igrejas que creem que você começa pela graça, realmente, você é salvo pela graça de Jesus Cristo, mas depois você tem que dar uma manutenção na fé. O Armínio, que viveu há uns 200 anos atrás, que gerou essa postura cristã chamada arminianista, que é contrária ao calvinismo, o calvinismo crê que não se pede salvação. O Armínio criou uma interpretação galacianista das Escrituras. Tem até uma Bíblia anotada aí, onde o rapaz faz uma defesa muito forte do arminianismo. É até difícil refutar os argumentos que ele tem na Bíblia dele. E eu não vou fazer propaganda por falso mestre, não vou falar o nome dele. Mas é uma Bíblia boa do CT. Para você, quem gosta de heresiologia, né? O galacianismo, ele fala que você começa pela graça e dá continuidade pelo comportamento, pela lei. Né? O Paulo confrontou isso. Vocês são doidos. Quem impediu vocês de correr? Vocês estão correndo tão bem, gente. Para que vocês tropeçaram? Vocês que começaram pelo Espírito, agora vão continuar pela carne. Vocês continuaram pela graça, vão querer continuar pela lei. Mas tem gente, não só aqueles daquela igreja do rapaz que não crê que não tem inferno, mas evangélicos também que crê que a gente tem que fazer a nossa parte. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Jesus já fez a dele, agora eu vou fazer a nossa. Tem um hino nojento e horripilante, eu tenho nojo e asco desse hino, que fala, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Isso aí você pode jogar na descarga. Joga fora esse lixo. Isso é uma porcaria, isso aí está pregando o galacianismo. Está pregando continuação da graça pela força do homem, o que é errado. Mas então, o que a gente faz com a lei? É para guardar a lei ou não é? Maldito que guarda a lei, porque não consegue, mas ao mesmo tempo o crente não vive de qualquer jeito, ele é salvo e chamado para ser santo, ser de santo porque eu sou santo. Como é que faz? O problema é que as pessoas não discernem que a lei, que contém 613 mandamentos, 613 mitzvot, ela se divide, esses 613 mandamentos, eles caem em 3 caixotinhos diferentes. Existem 3 classificações para cada um dos mandamentos. Existem os mandamentos morais, os princípios morais. Os princípios morais determinavam para Israel a forma como Israel viveria, o jeito do israelita viver. Existem também os mandamentos civis, que determinam a forma de convívio jurídico e social.
A forma como o judeu se trata, como o judeu se relaciona e como as leis cerimoniais, o judeu se relaciona com Deus. Tudo nas Escrituras é meio tripartite, é meio dividido em três. A pessoa de Deus é composta de três pessoas, nós somos tripartites, somos compostos de três elementos, corpo, alma e espírito. O tabernáculo, que é uma figura do corpo humano e é uma figura de Jesus Cristo como homem, também é dividido em três partes. O átrio, os santos e os santos dos santos. A lei é tripartite também, é composta de três partes. As leis morais, as leis civis e as leis cerimoniais. A forma como o judeu se relaciona consigo mesmo, a forma como o judeu se relaciona com o judeu e a forma como o judeu se relaciona com Deus. As leis morais para si, as leis jurídico e sociais, que é o Código Civil, e as leis cerimoniais. A forma como o judeu se relaciona com Deus. Sacrifício, as festas, a guarda do sábado, a circuncisão. Aí vem N mandamentos que são peculiares e exclusivos de Israel. A pretensão aqui com a preleção e a escola dominical é demonstrar que a igreja não está obrigada a cumprir nem a moral, nem a civil, nem a cerimonial. A cerimonial é absolutamente proibida e vedada à igreja porque ela é exclusiva de Israel. Mas ela tem o compromisso de viver moralmente e de forma civil. É isso, a pretensão do estudo aqui para frente é isso. É mostrar que o que é moral e é civil não é obrigatório para a igreja, mas é pertinente à igreja. Apetece à igreja. Interessa à igreja, porque interessa a Cristo. Tem 300 versículos falando isso, nós vamos ver. Não, sem dúvida. Você estava me roubando o discurso na semana passada, já antecipando isso. Okay. Mas já estava previsto. Não, mas é interessante e tudo, porque a lei, ela, acima de tudo, ela é santa e justa. Sim. Diz o apóstolo Paulo. E ela também, como está em Gálatas, ela é um aio que apontava para Cristo. Apontava para Romanos 7,12. O mandamento é santo, justo e bom. E ela, acima de tudo, ela é um aio. Era um aio que apontava para o Messias. O pedagogo. Isso, o rapaz que pega em casa, para na fila dupla da escola, deixa o neném lá dentro da escola e o professor ensina. Exato. O pedagogo ele pegava em casa e deixava na mão do professor. O professor é Cristo. O professor chegou, a samaritana falou, nós sabemos quando o Messias vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. O pedagogo cumpriu. O paidagogos, né, que é aio traduzido, isso. Paidagogos, cumpriu a missão dele. E outra coisa também que devemos considerar, porque a igreja, com relação a Israel, está ligada pelo novo pacto, que é o sangue de Cristo. Sim. Então, como você falou, mesmo sangue que é derramado por Israel é derramado pela igreja. Então, exatamente, nós estamos ligados a Israel por meio do sangue de Cristo. Sim. Então, uma coisa que você falou muito bem, que a lei foi dada a Israel e é para Israel cumprir. Se você tenta cumprir algo que foi dado a Israel, você vai se dar mal. Né? Porque a lei, inclusive o sábado, é um mandamento, é o 6º mandamento, se eu não me engano. É o 4º. É o 4º. Ele é cerimonial. Cerimonial. Foi dado para Israel. Né? Igual você falou, tem alguns grupos. Esse dia eu estava vendo um comentário no rádio, uma pessoa usando lá pro, eu acho, o 14º livro de Apocalipse, e foi falando sobre o sábado. Gente, se você ele só fala nisso. Se você não guarda o sábado, você não será salvo. Então, isso são heresias que são colocadas, inculcadas na mente das pessoas, e as pessoas começam a ver uma mentira. Porém, com relação à lei e à graça, nós, por estarmos debaixo da graça, não temos uma porta aberta para andarmos segundo o curso desse mundo. Porque é totalmente depravado. Nós, pelo contrário, é incoerente. É o que você falou agora, que tem a questão moral, a questão, acima de tudo, nós temos um testemunho a dar. E esse testemunho, não que nós cumpramos a lei, ou que estamos assim, presos em fazer o que a lei manda, mas sim pelos princípios moral, né? Nós temos um testemunho a dar.
um testemunho das nossas vidas, e a Bíblia, o Novo Testamento, também nas cartas, estão cheios de pontos que falam sobre isso, enchei-vos do Espírito, manda você viver íntegro, só pensar o que é bom, o que é de boa fama, o que realmente edifica. Então, para a igreja, nós estamos, tem esses pensamentos bíblicos. Está até anotado aqui, ó. Pelo Espírito a gente tem que ser uma sábia luz exemplar. Exatamente. Né? Então, se você anda segundo o curso desse mundo, você vai andar desviado, mas só que aí tem um outro lado da graça, que está sempre de uma porta aberta para você restaurar sua comunhão com Deus, por meio da cruz do Calvário. Né? Assim como os israelitas, eles tinham o sacrifício, né, que aplacava um pouco a sacrifício cerimonial, né, porque o judeu sabia que para ele era impossível, naturalmente, cumprir tudo. Sim, ele citou, o Marcelo citou a Ana, o rapaz lá, o idoso que foi lá no templo. O sacrifício cerimonial prometia a justiça que ele percebia que não obteria pela observância da lei. Por isso Jesus foi tão assim categórico, falou, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. E nós cumprimos a lei por meio de Jesus Cristo. Sim. Então, o nosso testemunho fala mais alto do que qualquer outra coisa que nós façamos. Então, por isso, nós precisamos manter íntegros diante de Deus. E diante das pessoas, na horizontal. Então, não é porque nós estamos observando a lei. Pelo fato de que ela já foi imputada em nós, pelo fato de ter cumprida por meio de Jesus Cristo. Por isso, Jesus disse, outro mandamento vos dou. Não que vos amei uns aos outros como... não amar o próximo como a ti mesmo, mas como eu amei. Como eu te amei. E foi a cruz por nós. Okay? Então é só pensar nisso, porque realmente nós não temos uma liberdade para cair no mundo e fazer as coisas desse mundo. Nós temos a responsabilidade de manter íntegros diante de Deus e, acima de tudo, não ferir o testemunho nosso, que é o testemunho de Jesus, porque não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. O irmão João falou isso na semana passada, e se eu tiver tempo eu vou falar isso aqui, desdobrar isso, a questão do mimita, faz porque eu fiz. A igreja não cumpre mandamentos, ela cumpre um código de ética, entendeu? Ele tem um código ético. Eu às vezes tenho visões, não no sentido de ver a coisa, mas falo no que se refere... né? Porque eu conheço gente que inclusive é pastor e toda vez que vai conversar com ele nunca fala. É como se ele tivesse abandonado a parte que se refere à lei, que é para Israel, de todo, e só vive pela graça. Eu não sei se hoje há uma tendência, porque eu não estou lembrando agora, mas eu concordo com você no que você falou a respeito da... mas agora não dá, mas tudo bem. Porque a lei ela é necessária, inclusive para a igreja, no que se refere a paralelos. Paulo comparava a vida nova de graça com a lei o tempo todo. Então a lei ela tem uma função, mesmo que ela esteja abolida, ela ainda tem uma função. Nós vamos ver qual que é a função da parte civil e moral. Não é? O fim da lei é Cristo. Mas pode continuar o discurso. Porque dá uma impressão meio estranha quando se ouve nisso. Então vou viver vou pegar só o Novo Testamento, não vou nem ler o Velho. E é impossível você entender. Bom, não sei se eu estou correto, mas me parece impossível você conhecer a graça sem a lei. É impossível. Houve a necessidade de colocar pedras de tropeço para que eles vissem uma coisa que estava mais para frente, que é a graça que a gente vive hoje. Porque é como eu estou falando, eu conheço pastor que tem conversado comigo e que ele não toca na lei. A lei para ele virou um aio, virou uma coisa repugnante. Mas não tem como você viver só o Novo Testamento. É isso como eu estava falando aqui, ele deve ser daqueles que exagera por lá de lá.
Sim. Ele está furando fila. Uhum. Sim. Ele está num desses grupos aí que não entende lei e graça. Não, isso é uma prevalência. Sempre foi assim. O tempo todo. Tá. Mais um para falar da lei. A lei é muitíssimo importante. Mas, pelo que Deus me deu, eu entendo que a lei é apenas sombra da graça. Por quê? Porque é impossível cumprir a lei não estando na graça. A graça é a própria lei, é maior do que a lei, porque a graça é a própria, a graça criou a própria lei. Então, Jesus é a graça. E através de Jesus é que podemos cumprir a lei. Sem ele, não tem como. É só isso. É quem vive no Espírito, quem anda no Espírito, quem vive em Cristo, pelo Espírito, vive no cumprimento da lei. Que o cumprimento da lei é o amor. E é a própria graça. Exatamente. Mas esse que o irmão citou está em Hebreus 10:1. Que a lei é sombra dos bens vindouros, esse que nós estamos nele. Que vai ser o nosso assunto na semana que vem. Então, a lei mosaica, a lei com L maiúsculo, ela é composta de mandamentos morais, mandamentos civis e mandamentos cerimoniais. Se você pegar os mandamentos morais e os civis, que estão muitos deles lá no Velho Testamento, tem um eco no Novo. A lei fala não matarás, mas numa ótica de condicionalidade. Se você matar, a lei te pega. Já o Novo Testamento coloca a questão de não matar como uma questão de inconveniência para o nosso testemunho. Olha, se você tiver que sofrer, não sofre como homicida, como ladrão, não matarás, não roubarás. Sofre como alguém que ama a Cristo, pelo testemunho de Cristo. Então, muito do que está escrito no Velho Testamento é repetido no Novo, não numa forma de ordem e não colocando como uma questão de condição. Se fizer isso, se não fizer, assado. Deuteronômio 28 e 29. Obedece abençoado, desobedece amaldiçoado. Mas numa questão que nós vamos ver, uma ótica de conveniência, uma questão de ética, uma questão de moral, uma questão de consistência com o testemunho. Não por ordenança. Pode? Só um outro comentário sobre a graça e a lei é o fato que a lei é uma estrutura, é uma padrão. Sim. E o que Deus está interessado é um relacionamento. Então, a graça promove um relacionamento. E até quando a Bíblia fala que a soma da lei é amor, até é próprio amar os outros como eu te amei, ou amar uns aos outros como você se ama, também vira uma lei. Então, por isso está escrito que o fruto do Espírito é amor. Então, em nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o Espírito Santo, dependendo dele, daí sai o amor e, em si, cumprimos a lei. Mas isso não é nosso foco. Nosso foco é recebendo ou relacionando com Deus na base da graça. E daí
nosso relacionamento floresce. E isso que é mais importante para Deus e para nós, né? Porque a lei é um padrão que nós tentamos alcançar e pela nossa própria força cumprir, mas Deus não está interessado nisto. Ele está interessado num relacionamento, porque a vida é relacionamento. Por isso que eu até falei que consigo, com o próximo e com Deus. Até completando isso que o Cliff acabou de citar, esse aspecto, a graça, ela promove um relacionamento com a pessoa de Deus. A lei exige uma conformidade para ver se é possível se relacionar. Não é? A lei manifesta o caráter de Deus, o que eu sou, o que eu penso e o que eu quero. Se você se adequar a isso, conseguir, né, se adequar a isso, aí vai ser possível um relacionamento. Mas essa adequação é impossível, porque não existe quem cumpra a lei. Só Cristo cumpriu a lei e foi adequado o suficiente para nos transpor para lá. Então, pela fé em Ele, nós estamos adequados, conformados para um relacionamento. Aí agora Ele abre esse relacionamento para quem quiser. Não sei se eu falei dentro do que você falou, mas... E nesse relacionamento com Deus, quando você pisa na bola, a restauração é instantânea. Você não precisa ir lá e fazer um sacrifício, porque já foi feito. Então a graça te proporciona restaurar a comunhão com Deus. Instantaneidade. Imediatamente. Né? Agora, esse do pastor que citou sobre amando um aos outros, como eu vos amei, foi um novo mandamento que Jesus deu, né? O novo mandamento vos dou, que amei uns aos outros. Outro mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como vos amei. O amor realmente, 1 Coríntios 13 fala muito bem disso, que passará tudo, passará a profecia, línguas, mas o amor permanece eternamente. Mas em Romanos 7, versículo 7 diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. É a plaquinha do não estacione. Pois não teria eu conhecimento da cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo ao preceito, reviveu o pecado e eu morri. E ele chega à conclusão, né? Paulo continua falando: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto, pois eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita nenhum bem, pois o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso eu faço. Né? Ele continua falando... essa condição que a lei quis demonstrar. E a conclusão: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele fala: mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fantástico. É fantástico. O Romanos tem esse crescendo, né? Então, na semana que vem, nós vamos ver que o aspecto moral e o aspecto civil é um compromisso para a igreja. Aquilo que está no velho tem eco no novo. A questão cerimonial é pertinente única e tão somente a Israel. Mas as leis cerimoniais que regiam o sacerdócio, que regiam as festas, né, que regia a forma de Israel se relacionar com Deus, como disse o irmão, ela é o ministério arônico, o sacerdócio arônico, regido pelas leis cerimoniais. Elas fazem uma sombra daquilo que Deus realmente quer, que é o que a gente vive, que eu acho que é a parte mais bonita da coisa. Então, na semana que vem, nós vamos ver que a lei moral e cerimonial foram abolidas
mas elas ainda são pertinentes. E a lei cerimonial sombreava o que a igreja vive hoje. E que nós vamos fazer daqui a pouco, louvar e etc. Amém? Podemos orar?